Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! No primeiro dia de maio, o calendário nos presenteia com o feriado. Mas além das folgas merecidas e do momento de descanso, há uma dualidade que permeia essa data. Dia do trabalho ou Dia do trabalhador? Ambas as designações convergem em um ponto: a importância inegável da classe trabalhadora. O Dia do Trabalho, celebrado em diversos países em datas variadas, evoca as batalhas travadas ao longo da história. Essas lutas foram por salários justos, condições seguras de trabalho, por férias remuneradas e uma jornada digna. É um dia que reverbera as vitórias alcançadas por meio da união e da resistência coletiva. Por outro lado, o Dia do Trabalhador transcende a mera celebração histórica. Ele carrega consigo um significado profundo que reverbera nas entranhas das organizações modernas, fazendo lembrar a todos que são os trabalhadores que constroem os tecidos da sociedade e inscrevem nossa existência nas linhas de produção. Por conta disso, as pautas do 1º de maio deste ano foram tão abrangentes. Nas ruas de Aracaju, juntamente com palavras entoadas, bandeiras agitadas, estava a essência daqueles que não se rendem e jamais se renderão à injustiça. E tudo o que aconteceu nesse dia, você vai ver aqui no TV Sintese, que está no ar. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos. As centrais sindicais do estado se uniram para realizar um poderoso ato de rua em Aracaju, com concentração a partir das 8 da manhã no Farol do bairro Farolândia. Neste ano, o protesto unificado trouxe uma série de reivindicações essenciais para trabalhadores e trabalhadoras, entre elas: emprego digno, correção do imposto de renda, oposição à privatização da água, valorização dos servidores estaduais e municipais, melhoria da educação e saúde e, sobretudo, repúdio à vinda do ex-presidente Bolsonaro e aos deputados estaduais que votaram a favor de homenageá-lo com um título de cidadão sergipano. Professor Roberto, qual o balanço da vida do trabalhador hoje aqui em Sergipe? Veja, o cenário é desafiador. A gente vê um cenário de Sergipe com o pior cenário de fome do país. O nível de desemprego altíssimo, o Estado não consegue gerar emprego, não tem política de geração de emprego. A nossa luta pelo retorno da Petrobras a gente entende como muito importante, porque isso pode impulsionar a economia. A Petrobras ela tem o projeto do SEAP, de Sergipe Águas Profundas, onde já se tem postergado por mais de 2 anos. Isso tem lesado a comunidade sergipana e também o governo do estado de Sergipe, visto que só de royalties para o estado de Sergipe vai gerar 7,5 bilhões de reais, que é muito mais do que a arrecadação do estado com imposto anualmente. Então a gente tem unido força com os políticos sergipanos, esperamos ter também a bancada federal nessa luta para que a Petrobras não postergue mais ainda esse projeto que está lesando, é bem notório, a nossa sociedade. Além desse ponto também, a gente tem lutado pela vinda da UPGN para o estado de Sergipe, que é uma unidade de processamento de gás em terra e também uma refinaria, visto que a quantidade de gás e de óleo que vai ser gerado em alto mar é de um porte de uma refinaria. E aí Sergipe tem que lutar com a força política para que a gente não perca essa oportunidade de desenvolvimento do nosso estado, que vai gerar milhares de empregos para o povo sergipano. A nossa principal pauta enquanto classe trabalhadora, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, passa pela valorização. Primeiro, pelo respeito ao trabalhador e à trabalhadora da educação, não só o professor ou professora, mas todos os trabalhadores e trabalhadoras.
e o respeito ao estudante. A gente precisa ter uma escola pública que seja uma escola que atenda a comunidade escolar, que dê condição de trabalho, de ensinar e de aprender. E essa é a nossa principal pauta. E os servidores do IFES estão há quase um mês em greve. Quais as reivindicações de vocês? Nós temos basicamente 4 reivindicações. A primeira é o reajuste salarial, que nós estamos com a defasagem de 32% nos últimos 6 anos. A segunda é a reestruturação das carreiras, que nós estamos com a carreira defasada há mais de 10 anos, tanto a carreira docente como a carreira dos administrativos. A terceira é a revogação de todos os decretos, portarias, publicadas na época do governo Bolsonaro, que prejudicam o servidor público e o próprio serviço público. E a quarta, e também importante, é a recomposição dos orçamentos dos institutos federais. Cleosvalda, qual a pauta que o MST trouxe hoje para cá nesse 1º de maio? A nossa luta contínua por soberania alimentar, por uma alimentação digna. A nossa pauta também por reforma agrária, para que as terras sejam destinadas de fato às famílias que ainda hoje sobrevivem na terra, sobrevivem na luta e estão lutando por soberania, e uma soberania alimentar, uma soberania digna, por garantia de direitos. A importância da pauta água para o 1º de maio é porque o trabalhador e trabalhadora, como qualquer ser humano, precisa de água, que é um bem essencial à vida. E neste momento crítico no governo do estado, em que ele pretende entregar a Companhia de Saneamento do Sergipe à iniciativa privada, ele primeiramente comete um ato de covardia e desrespeito com aqueles que têm dificuldade de pagar por esse bem essencial à vida, que é a água. Ô Bonissé, qual a pauta dos professores municipais aqui no 1º de maio? Não só dos professores, né, como toda a classe trabalhadora, todos os servidores do município de Aracaju, nós temos uma pauta unificada, que é valorização dos servidores públicos do município de Aracaju e concurso público também, né, que a terceirização avança, né, a passos largos. Mas a gente precisa combater, conseguimos o concurso da educação, conquistamos, mas infelizmente a Câmara aceitou o projeto do prefeito e extinguiu os outros cargos, a gente luta contra isso. Então essas são algumas das pautas que a gente está trazendo aqui para as ruas no 1º de maio, que volto a dizer, é um dia de luta, é um dia de resistência não só em Sergipe, mas em todo o mundo, e a gente não podia passar em branco. Estudantes, professoras e professores do Colégio Estadual Professor Acrísio Cruz uniram força em Mato Público na manhã do último dia 30 de abril. O motivo? A cobrança veemente pelo funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula. Há 2 anos, a unidade escolar se prepara para a implementação deste sistema de refrigeração, mas até o momento os resultados são frustrantes. A comunidade escolar anseia pelo alívio que a climatização adequada proporcionará durante as aulas. A escola, ela possuía alguns cobrobós, só que em 2022 a SEDUC inventou de fazer uma adequação para colocar os ar-condicionados. O que aconteceu? Os cobrobós foram fechados, a escola já era extremamente quente. Depois que fechou esses cobrobós, ficou ainda mais quente do que o que era, porque eles colocaram basculhantes bem altos por conta desses ar-condicionados que foram prometidos e não chegaram. Nós enfrentamos o quebra-quebra, o barulho de furadeira, a poeira. Então, o ano de 2022, nós encerramos o ano diante dessa situação. Porém, com a promessa de no ano seguinte, 2023, ser instalado esse ar-condicionado até o mês de abril. Voltamos às aulas e nada desse ar-condicionado ser instalado, porque era a questão da carga elétrica. Foi instalado o transformador, como vocês podem ver aí atrás, foi reforçada a carga elétrica e mesmo assim não foi instalado o ar-condicionado. 2023... esperamos, não chegou, suportamos esse calor. Só que 2024 a situação está insuportável. Nossos alunos, eles não estão aguentando. O tempo inteiro com toalhinha, saindo da sala de aula, sem condições absolutamente nenhuma de aprendizagem. A SEDUC, ela exige de nós professores resultados, porém não está dando as condições adequadas para nossos alunos aprenderem.
é uma situação insalubre de trabalho, inadequada para a questão da aprendizagem. Nossos alunos, ele têm direito constitucional a aprender com qualidade, o que não está acontecendo. Os resultados da primeira avaliação foram gritantes quanto a essa situação. A nota dos alunos baixou, porque como o aluno mesmo colocou ali, do jeito que eu estou aqui pingando, é isso dentro da sala de aula, não é diferente. Então, se aqui fora, hoje, nós estamos com esse calor, lá dentro é triplicado. Eu fiz uma medição da temperatura, dentro da sala de aula deu 40 graus. Como se aprende em um ambiente desses? Não temos condições. Precisamos urgentemente da instalação do ar-condicionado na nossa escola. Sabemos que tem outras escolas também nessa situação. Nossa escola ela já foi adequada. O que nós queremos é o direito de trabalhar dignamente e dar esse direito de aprendizagem para nossos alunos. A parte teórica em sala de aula, a gente está submetido a todo o calor, ao desconforto dos alunos. A gente tem que sair toda hora da sala de aula para beber água, se abanando o tempo todo. Não preste atenção, porque não tem como ficar em sala de aula, numa sala de aula que virou uma sauna de aula. Já no lado prático, na quadra, porque nós temos somente o chão da quadra, a sala é exposição total ao sol e à chuva, basicamente mais ao sol, o que também torna o ambiente de aprendizagem, a relação ensino-aprendizagem bastante prejudicada nessas condições. Professor Roberto, esse ato já vem sendo construído já há alguns dias, puxado pelos alunos e professores da escola, e aí, numa grande coincidência, a Secretaria da Educação esteve aqui no dia anterior. Isso é uma tentativa de desmobilizar e esvaziar essa luta? A tentativa, porque os professores e os estudantes já vêm fazendo a abaixo-assinada há 2 anos, enviando para a SEDUC, enviando para a diretoria regional, sem resposta de ninguém. Ninguém deu resposta alguma até então. Na medida que os professores procuraram o sindicato para ajudar nesse processo de mobilização, a secretaria apareceu para informar uma reforma, mas sem qualquer perspectiva de início. Portanto, a nossa reivindicação é a instalação dos equipamentos ar-condicionados, porque a justificativa do governo é o problema da rede elétrica, não é o problema do Acriso Cruz, que a Energisa já fez o reforço há quase 1 ano da rede elétrica, os equipamentos não foram instalados. Então é lamentável esse desrespeito com a comunidade escolar e eu acho que o ato, os professores, os estudantes estão de parabéns por essa mobilização. E se nada acontecer depois disso aqui? Não, a ideia é que a gente faça novos atos, inclusive na Secretaria de Educação, cobrar do secretário uma resposta concreta a essa reivindicação que é justa. Hoje aqui dentro da escola, os depoimentos é alunos passando mal, alunos desmaiando, professores passando mal, desmaiando, ou seja, é uma situação lamentável. Há 2 anos as salas de aulas foram lacradas para a instalação dos ar-condicionados. Há 2 anos esses estudantes e professores sofrem com calor. Professora Ivonete, a senhora tem anos de experiência de sala de aula. Como é dar aula? Como é o processo de ensino numa situação como essa, fazendo 40 graus dentro de sala de aula? É essa a sensação que nós estamos aqui. Estamos derretendo, como dizem os alunos. Quer estudar, mas não consegue, porque o calor é insuportável. E o que não se pode admitir é que colocar ar-condicionado em sala de aula é uma questão de privilégio. Não se trata de privilégio, se trata de condição de trabalho, se trata de condição de ensinar e os estudantes de aprender. Aí fica essa morosidade, 1 ano, 2 anos, porque primeiro fecha a escola toda, fecha as salas, faz uma reforma, tapa todas as salas, o calor aumenta e não se implementa os ar-condicionados. Isso é um desrespeito. E aí eu quero colocar, o Sintese apoia. O Sintese apoia a luta dos estudantes, o Sintese apoia a luta dos professores, porque dignidade é um direito humano. E trabalhar numa condição insuportável de calor é desrespeitar tanto os estudantes como os professores. Por isso estamos aqui para apoiar essa luta e cobrar do governador que garanta as condições de trabalho e as condições de estudar dos estudantes. Parece que a Secretaria de Estado da Educação tem normalizado o sofrimento de professores e estudantes nas escolas estaduais. Isso não é aceitável.
Precisamos de ações concretas e rápidas para resolver esse problema. Quer saber como funciona o direito do trabalhador? Ou precisa entender seus direitos previdenciários? Então, confira agora o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. Neste programa, daremos continuidade àquela informação sobre a segunda regra da aposentadoria dos professores do Estado de Sergipe. Lembre-se de que todos os professores, tanto homens quanto mulheres, precisam acumular, no mínimo, 20 anos de serviço público efetivo, 10 anos na carreira, além de 25 anos de magistério e 50 anos de idade para as professoras, e 30 anos de magistério e 55 anos para os professores. Agora, vamos prosseguir a explicar a segunda regra de transição. De acordo com essa regra, a lei determina que professores e professoras precisam cumprir um pedágio adicional correspondente a 50% do tempo que faltava para atingir os 25 anos de magistério, no caso das professoras, ou 30 anos, no caso dos professores. Vejamos alguns exemplos. Se em 2019 uma professora tinha 21 anos de magistério, faltando 4 anos para alcançar os 25 anos, deverá adicionar 2 anos a esse tempo, o que representa 50% do tempo restante. Assim, a professora deve completar mais 6 anos em atividade de magistério e, em vez de se aposentar em 2023, fará isso em 2025. No caso dos professores, se em 2019 um professor tinha 26 anos de magistério, faltando 4 anos para chegar aos 30 anos, será necessário adicionar mais 2 anos a esse período, que também representa 50% do tempo faltante. Portanto, o professor deve cumprir mais 6 anos de magistério, alterando sua aposentadoria de 2023 para 2025. É importante ressaltar que a idade mínima estabelecida deve ser cumprida em ambos os casos. Em caso de dúvidas, recomenda-se procurar a assessoria jurídica Sintese para obter maiores informações. Forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. Nosso Cine Resistência de hoje coloca em cartaz o filme O Homem que Virou Suco, uma epopeia de resistência e denúncia. No escurinho do cinema. O Homem que Virou Suco, dirigido por João Batista de Andrade, transcende as telas e se entrelaça com a vida de quem desembarca em São Paulo em busca de oportunidades. É uma narrativa que se desdobra em poesia, lágrimas e suor. O filme é uma homenagem e uma denúncia ao preconceito velado contra o povo nordestino, que luta para manter suas raízes e memórias, mesmo diante da opressão da cidade grande. Esse belo filme está disponível gratuitamente no YouTube. Vá lá, aproveite e divirta-se. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Nós dissemos aqui, no início do programa, que nas linhas do tempo, os trabalhadores e trabalhadoras tecem a trama da sociedade. Porém, precisamos dizer mais. Precisamos dizer que são construtores silenciosos, artistas da rotina, heróis e heroínas cotidianos que moldam nosso mundo com suor e esperança. São eles e elas que constroem pontes, cultivam a terra, cuidam de enfermos e escrevem histórias de superação. O Dia do Trabalhador e da Trabalhadora é e sempre será um lembrete para todos nós que, de alguma forma, fazemos parte dessa grande sinfonia chamada vida. Viva a vida! Viva o trabalhador e a trabalhadora! O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque
porque tudo é educação. A entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula